Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e agora vamos falar pretérito perfeito composto. Por que é importante eu falar do pretérito perfeito composto separadamente do pretérito perfeito simples? Porque na língua portuguesa nós temos uma distinção do emprego das duas formas. Olha só que interessante. A forma simples, né, o pretérito perfeito simples, que a gente já estudou, ele vai indicar uma ação que se produziu em um certo momento no passado. Essa ação aconteceu no passado, essa ação foi finalizada no passado. Tá? Então, eu vou falar, né, eu vou descrever o passado como aparece para um observador situado no presente. Então, por exemplo, se eu estou conversando com você e eu quero te dizer como foi o meu dia de ontem, olha só, ontem, eu vou falar para você assim: olha, eu acordei, eu escovei os dentes, eu preparei o café, eu fiz o meu devocional, eu comecei a trabalhar, eu gravei vídeos, eu editei vídeos, eu almocei, eu fui treinar, eu limpei a casa, enfim. Percebe? Eu conto para você o que eu fiz naquele período de tempo que teve um início e um término, tá? Eu não falo para você exatamente todas as coisas, mas eu digo para você o que eu fiz, o que aconteceu e pronto, posso dizer como, etc. Mas aqui o ponto é a situação, o fato em si foi terminado no passado. E esse passado pode ser um passado próximo, recente. Por exemplo, hoje de manhã eu levantei, escovei os dentes e preparei o café. Pronto. Três ações que eu fiz num passado super próximo, porém que já foram finalizadas. Tudo bem? Não tem uma continuidade. O pretérito perfeito composto no modo indicativo, ele é usado para indicar uma ação repetida, que tenha ocorrido no passado e que ela se prolonga até o presente. Ele é quase um presente. Ele dá essa noção de presente. Por quê? Eu posso dizer para você assim: eu tenho trabalhado todos os dias. Eu tenho trabalhado desde 5 da manhã. É como se eu falasse, eu estou trabalhando desde as 5 da manhã. É um exemplo, percebe? Então, eu vou utilizar esse pretérito perfeito composto para falar de ações e situações que se iniciam em um passado, que pode ser um passado bem passado ou um passado recente, mas que ela perdura, ela vem numa sequência até o tempo atual, tá? Geralmente a gente vai utilizar alguns marcadores temporais, como ultimamente, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos dias, desde o mês passado. Então, por exemplo, desde o mês passado, eu tenho produzido aulas para os meus alunos. Pronto. É algo que eu comecei no mês passado e que eu tenho seguido aqui, continuado a fazer. Então vamos ver aqui algumas frases com verbos no pretérito perfeito composto do indicativo. Eu tenho corrido no calçadão todos os dias de manhã. Olha, percebe? Ele deve ter começado, ela deve ter começado a fazer isso em algum momento, seja na semana passada, seja no ano passado, há 2 anos atrás, mas é uma rotina. Olha, está fazendo isso todos os dias. Eu tenho feito, eu tenho corrido. Meu marido tem trabalhado muito ultimamente. Então, começou a trabalhar em algum momento, aumentou esse fluxo de trabalho e ultimamente tem trabalhado muito. Olha, percebe? Está fazendo isso ainda, tá? Nós temos comido muita proteína nos últimos dias, tá? Então, eu acho que fica claro para você a diferença do eu comi muita proteína, eu trabalhei muito, eu corri no calçadão, uma ação que foi feita e terminada. Eu tenho corrido no calçadão, ou seja, comecei no passado, eu continuo fazendo, me dá uma ideia de presente. Eu tenho trabalhado muito, me dá uma ideia de presente. Nós temos comido muita proteína, mas dá uma ideia para a gente de presente também, mesmo que esteja falando de algo que se iniciou passado. Tranquilo?
Como que eu formo o pretérito perfeito composto? É muito fácil, tá? Muito fácil. Você vai formar com o verbo ter, que vai ser o nosso verbo auxiliar, tá? Esse verbo ter, ele vai estar no presente do indicativo. Então, eu tenho, você tem, ele tem, a gente tem, nós temos, eles têm, vocês têm. Lembrando que na forma plural, vocês têm, eles têm, vai ter o acento circunflexo na letra E. Mas o particípio passado do verbo principal. Então, para palavras terminadas em ar, né? Para verbos terminados em ar, verbos da primeira conjugação, vai ter o ado. Estado, comprado, falado, andado, orado. Para verbos terminados em er, vai para ido. Ido, ido, comido, vendido. Tá? Para verbos terminados em ir, nós vamos ter ido também. Ido, do verbo ir, ido, dormido, fugido. São alguns exemplos. Mas, você sabe que sempre tem uma exceção, né? Umas exceções. Vamos ver aqui algumas exceções do particípio passado de alguns verbos. Alguns verbos vão ter particípios irregulares, tá? Alguns verbos vão ter particípios irregulares, tudo bem? Então, por exemplo, você vai ter o verbo ganhar, e ele vai ser usado com ganhado. Para o verbo ter, tenho ganhado, tenho gastado. Mas se você usar em uma frase que tenha o verbo ser ou estar, você vai utilizar o particípio passado ganho. Esse jogo já está ganho. Ganho. Tá? Esse sapato está gasto. Gasto. Ok? E aí, você não está falando do pretérito perfeito composto. Tá? Você não está falando do pretérito perfeito composto. Está falando aqui de um presente. Está gasto. Está ganho. Essa conta está paga. Esse boleto está pago. Essa palavra foi dita. Aí eu estou falando passado. Foi dita. Está dita. Será dita. Percebe? Que aqui eu vou utilizar outro particípio, tá? Que seria um particípio irregular. Para o verbo ter, sendo utilizado no pretérito perfeito composto, você vai utilizar o normal. Tenho ganhado todos os campeonatos. Tenho gastado muito dinheiro. Tenho pagado todas as contas. Tá? Tenho, agora, atenção, dito e feito. Tenho dito, tenho feito. Você vai usar dessa maneira aqui. Tenho dito, tenho feito. Tenho escrito. E você vai usar tanto com ter, tanto com estar ou ser, tá? Então, tenho dito, está dito, foi dito. Tenho feito, está feito, será feito. Tenho escrito muitos documentos, tenho feito muitos relatórios, tenho dito muitas palavras, tudo bem? Será escrita a carta. Será escrita, será feita, será dita, foi escrita, foi escrito o livro. Tá? O livro foi escrito. Tenho visto, você vai usar também com ter, ser e estar. Tenho visto, tenho aberto, tenho coberto, tenho posto, tenho vindo, tenho fritado. Fritado, você vai usar fritado. Tenho aqui, tenho. Esses outros aqui, você vai usar com qualquer um dos três. Lembrando que com o verbo ter, passado composto, pretérito perfeito composto. Tenho visto muitas séries em português ultimamente. Tenho aberto uma garrafa de vinho por dia. Tenho posto todos os materiais disponíveis.
Vindo às aulas rotineiramente, tenho vindo. Tenho fritado muita batata. Pronto, pensa aí, fritado. Lembra do verbo fritar na hora de fazer uma comida, de cozinhar algo? Tá? Então, alguns desses você vai utilizar apenas com ser e estar, no outro sentido, e outros você vai usar com ter também, tá? Que são os particípios irregulares. Professor, isso é meio difícil, isso é meio complicado. Por isso que eu passo para vocês um site de conjugação, para que vocês comecem a observar como que você pode descobrir aí esse particípio, tá? Mas, via de regra, os terminados em ar vão para ado, comprado. Os terminados em er vão para ido, vendido. Os terminados em ir vão para ido também, tá? Dormido. Mas tem as exceções aqui que são os irregulares. Lembrando que esses irregulares, alguns deles você vai usar com ter e todos eles você vai usar com ser e estar, tá? Então, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham entendido esse conteúdo, tá? Aqui no nosso material eu mostro para vocês como que fica, né, algumas conjugações aqui, tá? Eu mostro para vocês como que aparece isso, mas a intenção aqui não é ficar conjugando o verbo com vocês. Então, façam os exercícios, pratiquem isso aqui. Criem frases do que você tem feito ultimamente. O que você tem feito que você começou no ano passado e você continua fazendo? Ou o que você começou no ano passado e não tem feito ultimamente? Lembrando que na negativa é eu não tenho estudado inglês. Eu não tenho trabalhado às sextas-feiras. Pronto, você vai me dizer também na negativa, ok? Se ficar alguma dúvida, fala comigo. Em qualquer coisa, me procura. Então, bons estudos para vocês, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!